Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite aqui do Opinando. Vamos falar de música hoje, vamos conversar. A gente teve recentemente aqui em Porto Alegre o Poa Jazz Festival. Aliás, Poa Jazz Festival, que estava bem acessível para as pessoas poderem assistir, né, além da qualidade, mas eu estou falando isso porque tá caro assistir show em Porto Alegre. Qualquer show, pode pegar dos Almôndegas ao Red Hot Chili Peppers, tá caro assistir show em Porto Alegre. Eu não estou culpando os produtores, eu sei que é caro trazer um show, fazer um show, tudo isso é muito caro, né? Mas a gente tem que ver um meio aí de não ser tão elitista, de que as pessoas tenham mais condições. E o Poa, né, a Poa Jazz Festival, ele fez isso, porque a gente teve lá 3 noites, né? E o cara acima de 60, tipo eu, já paga idoso, que é uma barbada, né? Paga meia. Então, estava espetacular. Então, foi uma grande iniciativa, a gente tem que ter mais iniciativas como essa. Vou chamar para conversar com a gente agora o músico, o compositor Carlos Badia. Vamos lá. E aí, Nando? E aí, campeão? Tudo certo? Tudo muito bom. Muito obrigado pelo convite de estar contigo. E quando você abraça 3 vezes, fica mais legal ainda, né? Mais legal. É um tri-abraço esse aqui. Tô esperando a quarta, inclusive. É um tri-abraço esse. E o Badia, sexta passada, lá no Poa Jazz Festival, saiu de cartola, né, de organizador, para ser o cara que abriu o festival. Parabéns, cara. A gente não consegui tirar foto lá, eu queria me exibir no Instagram, tirar foto, não te vi depois. Cheio de chats na volta, não tive espaço, mas estava muito legal, muito legal. Agradeço muito. O Poa Jazz é de quando? Quando é que ele foi criado? Você está no 4º ano? Não, está na 7ª edição, né? Sendo que eu fiz o festival até 2019, né? Quando... Tu, o Branco, que era... Não, a história é longa, na verdade. A gente ia fazer um festival lá na Laurentia, que é a vinícola lá que tem aqui na Barra do Ribeiro, e por motivos operacionais não deu certo, e aí eu disse, Porto Alegre merece um festival de jazz. Na época, isso aí era 2011, tá, Nando? Disse, tem uma cena instrumental começando, nunca teve dessa forma, porque na nossa época lá de adolescentes, e no início, quando a gente estava tocando, o gurizada queria fazer banda de rock, né? E é aí que veio aquela horda de bandas de rock gaúcho. Jazz era pouco, eu lembro. O Estúdio AB tinha espaço para jazz. Não tinha, né? Então, o que a gente começou a ver naquele momento ali, 2011, 2012, 2013, era uma efervescência de jovens músicos querendo fazer música instrumental, né, tocando desde standard jazz até música instrumental brasileira, e a sensação que se tinha, na verdade, é que a ideia do Poa Jazz, um festival de jazz em Porto Alegre, já era antiga. Tipo, parecia que o festival já existia há muitos anos. Quando a gente fez a primeira edição, a sensação era um pouco essa, né? Como se a coisa tivesse só faltando alguém que desse o start. Bom, o desafio na hora era viabilizar financeiramente, trazer incentivadores. Exatamente. Aí em 2011 a gente subiu o projeto nas leis de incentivo, só que quando estava terminando o prazo de captação, 2013, surgiu um patrocinador, que foi a GVT, que adorou o projeto e botou a grana toda do projeto. A GVT, antes de acabar, ela fez duas edições, né? Depois a GVT foi dissolvida, acabou, não sei o que aconteceu com a GVT. Mas ela foi a responsável pelas 2 primeiras edições, que foi concretizada, de fato, só em 2014. Então, desde 2011, a gente estava tentando colocar de pé. Não tinha patrocinador, a ideia era nova. E em 2014, eu vou te dizer que, mesmo assim, mesmo tendo patrocínio, tendo uma boa verba de divulgação, assessoria de imprensa, a imprensa local não deu muito destaque, viu? Na largada, no início? A gente foi recebido com um certo... Que negócio é esse? Festival de Jazz em Porto Alegre? Então foi um pouco complicado. Mas a cultura em geral na mídia está cada vez mais encolhida, né? Isso tem muito espaço. 2015 já foi diferente. Eles viram que o festival emplacou, que teve uma repercussão
tanto influenciadores quanto em pessoas, o público geral se encantou com aquele projeto e aí já vieram junto. Aí foi mais fácil. Mas que tamanho é a cena hoje de jazz nossa aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre? Nós temos bastante gente fazendo, o movimento é grande, Badir? Sim, nós temos uma cena ainda forte, né, bastante forte aqui no Rio Grande do Sul. Isso cresceu, só cresceu. Acho que o Poa Jazz também ajudou isso, mas nós tivemos, e isso é bom lembrar, uma iniciativa anterior ao Poa Jazz, que foi o Festival Jazz de Pelotas, Pelotas Jazz Festival. Tua cidade. Que é a minha cidade. Lá aconteceu a primeira edição. Mas já é nossa, ele veio pra cá com 11 anos, né? 11 então, anos, eu sou meio legal, híbrido. Já é Porto Alegre. É um híbrido. Pelotas Sou vai comigo depois. eu me considero mais porto-alegrense, para desespero de alguns parentes, especialmente da minha mãe, mas eu acho que... Mas tu tem mais tempo de vida em Porto Alegre mais do que tempo, lá, né? Natural. Muito embora seja apaixonado pela cidade. Mas Pelotas tem uma coisa assim de cena cultural muito forte. Eu vejo até hoje. Sempre tem coisa nas universidades, em algum local, sempre tem coisa acontecendo em Pelotas. Infelizmente, né, Pelotas não tem um lugar legal para tocar, a não ser um lugar grande, que é o Teatro Guarani. Porque o Teatro 7 de Abril, que é um dos primeiros teatros do Brasil, aliás, né, vale ser dito, está fechado há muitos anos, enfim, sucessivas administrações que não mantiveram adequadamente o teatro perdeu o teto, enfim. E a boa notícia é que provavelmente agora em setembro, outubro, tem a reinauguração, depois de anos, do Teatro São Pedro, do Teatro 7 de Abril, que é um teatro que dá para fazer shows menores. Né? E Pelotas não tem um lugar para isso. Ou tu toca em boteco, né? E tem alguns, Pelotas sempre tem uns pubs e tal, mas ou tu não toca. Então, faz muito tempo que eu não toco em Pelotas, por exemplo. Eu gostaria muito de levar esse show aí que a gente fez no Poa Jazz para lá. E depois também teve, não sei se tu vai lembrar, o Canoas Jazz Festival, aqui em Canoas, que era um festival que também começou grande e ele foi definhando. Né? O Pelotas já não existe mais, mas o Canoas também foi definhando. As administrações acharam que vieram depois, acharam que não era... porque esse Canoas é um festival público, é da prefeitura. Sim. E aí muda a gestão, os caras... Esse que é um problema do evento cultural público, tem esse problema, né? As gestões... Como é que foi esse ano? Né? O dia que eu fui estava lotado, mas como é que foi o resultado desse ano do Poa Jazz? Eu acho que foi muito bem, né? Teve resultado de eu acho que foi muito bem. Né? Nós tivemos uma pandemia no meio, né? 2 anos de... Sábado faltou luz, eu vi os caras mostraram umas na Zona Sul inteira. Na Zona Sul inteira. E eles estavam sem gerador, então... Enfim... Mas aí eu não estou nos bastidores, não posso te dar... Barra Shopping não tem gerador? Eles tinham... Eu não tenho na minha casa também, mas Barra Shopping eles acho que tem pro básico, né? O evento é que deveria ter. O evento deveria ter e acho que não... Mas eu vi que a galera tocou no acústico mesmo. A banda que ia se apresentar primeiro, porque era uma big band, então Big Band dá, né? Vai embora, né? Big Band dá acústico, né? O baixista é que se rala, sabe? Me fala um pouco da tua formação musical, Badir. Como é que tu fala da tua formação musical? O instrumento principal é o violão, violão. Eu sou um pianista frustrado, né? A minha família não tinha dinheiro para comprar piano e tinha para comprar um violão. Que deu foi o violão. E um tonante, né? O meu primeiro violão foi um tonante. Velho tonante. Que era brabo. Ruim de danado. Mas foi o que eu queria tanto, que aquele violão para mim era um suprassumo, né? E aí eu comecei em conservatório, um conservatório que tinha ali em Petrópolis, e violão clássico, 15 anos. E em seguida comecei a estudar na OSPA. Tu estudou violão clássico com 15 anos ou tu tinha 15 anos? Não, eu tinha 15 anos quando eu comecei a tocar violão clássico. Mas tem um detalhe importante, interessante, que eu acho que carece um estudo mais aprofundado, sociológico e cultural, talvez até um livro, é que nós somos de uma geração, eu te coloco junto, porque tu é da mesma geração que eu, nós somos de uma geração em que adolescentes
querendo fazer música popular brasileira e até, dá para dizer no meu caso, música instrumental brasileira, quer dizer, meu trabalho tem as duas coisas, né? Eu tenho canções e também tenho a parte instrumental. A gente começa a surgir querendo aparecer no cenário, querendo mostrar as nossas músicas, e as gravadoras começam a tirar o investimento da música popular brasileira e começam a botar no rock. E aí Anos isso 80 mudou muita coisa para novos compositores que estavam surgindo, né? Então, assim, tinha aquela tropa lá dos anos 60 que surgiram, Caetano, Chico, depois 70... Milton, Caetano, Gil, Djavan. Toda essa turma dos anos 70 floresce, Gonzaguinha, etc, etc. E essa renovação na sequência depois não se dá. E muita gente diz, pô, mas o que aconteceu com a música popular brasileira? Bom, isso é uma investigação que vale a pena, eu acho, que ser feita por algum jornalista aí que tope fazer. Eu escrevi uma vez algo parecido sobre isso no Correio do Povo, que foi quando se comemorou lá uma data do MPG, que era a Música Popular Gaúcha, né, o movimento, tem um patinete que deu o nome MPG. E eu até falo isso com o Nelson Coelho de Castro, que eu gosto muito, e já conversei isso com ele, que o rock teve esse papel. O rock impediu uma geração daqui, de compositores dessa MPG, de fazer sucesso nacional, que vinham numa ascendente, o Bebeto Alves, o Nelson, o próprio Ney Lisboa, o Vitor Ramil. O Vitor ainda conseguiu mais um pouco, por causa até dos irmãos, eu acho, né? Mas muita gente de grande talento, né, que meio que outro fazia rock e a gravadora não entrava. E um sem fim de outros autores que sequer tiveram visibilidade, foram fazer outra coisa. Tu mesmo foi pro jornalismo, né? Tu era um cara que poderia ter seguido na música se tivesse um ambiente para isso, né? Eu fui fazer outras coisas, porque eu não gostava de tocar em barzinho, nada contra, mas não era o meu negócio. E eu, a certa altura, me senti, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Fui trabalhar com educação, dava aulas, né? Dei aula para um monte de gente. Depois eu comecei a trabalhar com deficientes mentais e em escolas, trabalhei na Instituto Nazaré, né? 5 anos lá, dando aula lá, e depois numa outra escola para autistas também. E em seguida, surgiu um convite lá para tocar com o Falcão, o Antônio Carlos fazia a Maria Bethânia. Sim, o Antônio Carlos Falcão. Eu sou o primeiro violonista da Maria Bethânia do Falcão. Né? Foi uma escola incrível, porque trabalhar com o Falcão é um negócio... Ele fez um barulho aquilo, fez um baita maravilhoso. Sucesso. Ele é muito talentoso. Ele é um cara que era para ter estourado nacionalmente, né? Mas ficou sempre aqui, porque é um talento, assim, eu sempre falo para ele, que é um dos maiores talentos que eu conheci aqui no Rio Grande do Sul, é o Antônio Carlos Falcão, como ator, inclusive compositor, ele é compositor de grandes sambas e tal, né? Pouca gente sabe, tem disco, né? E tudo. E em seguida o Ney Lisboa me chamou para tocar. E aí eu toquei um tempão com o Ney naquele disco do Amém, não sei se tu lembras. Sim. É um disco em que ele faz uma aproximação com a música uruguaia, chamou músicos uruguaios, o Fernando Lobo Nunes para fazer percussão, um papa do candombe lá no Uruguai, né? O Maurício Trobo, que fazia teclados, mora em Maldonado, e a gente fez o disco Amém. Depois eu fiz uma circulação grande com o Ney, toquei um tempão com ele, meio que coordenava assim, o grupo dele, e aí um dia me chamaram para fazer publicidade. Foi uma saída para grandes músicos. E aí foi uma saída, tia, porque eu digo assim, publicidade, eu vou ter um estúdio disponível para fazer minhas coisas, e é uma escola, né? Com certeza. É uma escola incrível, porque... E eu tive o privilégio, do primeiro trabalho que eu tive, foi na Rádio Frequência, uma produtora que estava surgindo, depois não durou muito, de trabalhar com o Carlos Garofali, né? Que era um gênio. Primeira gravação de Porto Alegre de Quintana, uma música minha, que abria e fechava a TV Com. Depois eu fiz uma outra gravação. A primeira gravação, lá em 83, do MPG, do disco, o arranjo e o pianista ele. É o Carlos Garofali. Um gênio. Eu vi ele escrevendo arranjo para a OSPA, porque ele era um dos arranjadores da OSPA, né? A OSPA precisava de um arranjo, chamava ele. Eu vi ele escrever um arranjo aqui na mesa, cara, na perna, escrevendo para todos os instrumentos, violinos, trompas, contrabaixo, aqui, ó,
só na memória. Porque tem um caso engraçado, até eu vou contar isso aí porque é interessantíssimo. O Carlos Garofalo, ele tinha o que a gente chama de ouvido relativo, que é uma espécie de primo do ouvido absoluto. Né? Para quem não sabe, o ouvido absoluto é quando a pessoa reconhece todas as notas. Né? Ela sabe se o cara tocou uma nota no violão, não precisa, isso é um Mi. Não precisa de diapasão, nada da vida. Não precisa nada. Ele sabe que aquilo ali é um Mi, que aquilo ali é um Sol bemol, que aquilo ali é um Ré sustenido. Ele sabe como a gente sabe distinguir que aquilo ali é amarelo, que aquilo ali é vermelho. É isso. E o ouvido relativo é a mesma coisa, só que ele não nasceu com esse dom, né? Ele desenvolveu. E o Garofalo é esse caso. E o caso dele foi muito engraçado, porque ele tocava numa banda de baile. E eles foram contratados por um pessoal, se eu não me engano, de Frederico Westphalen, acho que é isso, salvo engano, para bater o recorde de tocar música ao vivo, bater o recorde de tempo tocando uma música ao vivo sem parar. E bateu o recorde do Guinness, o livro dos recordes. De ficar tocando... De ficar música. E aí o recorde era assim, 2 dias, 2 horas e 32 minutos. E os caras contrataram eles para bater o recorde. E eles toparam. Aí foram para um ginásio, aí tinha os jurados do Guinness lá e tal, tinha toda uma né, porque tem que comprovar, sim, né? Tem que ficar comprovado. E assim, tu tinha que te alimentar tocando, o banheiro era a única coisa que o cara tinha que sair correndo e voltar, mas tu não podia parar de tocar. Então eles fizeram o repertório da banda de baile, assim, umas 80 vezes. Depois, quando podia repetir a música. Não, podia ser qualquer coisa. Inclusive, o cara do piano podia estar tocando uma música, o cara tinha que estar tocando. Só não podia parar. Não podia parar. E eles quase bateram o recorde. Não conseguiram. Morreram na praia porque não aguentaram. Sem sono, né? E aí o Garofalo foi pro hotel. E dormiu, sei lá, um dia. 10 dias. E quando ele acordou, ele ouviu, sei lá, uma buzina de um carro, disse, isso é um Ré bemol. E aí, como é que chega? E ele começou, depois dessa treinar isso. Saraivada aí de horas e horas lá, ele ficou com essa habilidade. Foi aquela tentativa de entrar pro Guinness que deu essa habilidade. Deu uma habilidade de reconhecer as notas para ele. Olha, curioso, né? Como é que surge a Delicatessen, que foi uma das grandes bandas que tu criaste aqui? O Delicatessen foi um convite do Beto Calage, que na época era dono da DCS, um dos donos da DCS, uma das maiores agências que tinha aqui no Rio Grande do Sul. E o Beto, apaixonadíssimo por música, né? Tem uma discoteca incrível de música e pesquisador também, né? Atualizadíssimo, com novidades e tal. Ele é apaixonado por jazz vocal e cantoras. Sim. Cantoras que cantassem com aquele clima das cantoras de jazz dos anos 50, uma voz menor, pequenininha, delicada, pouco vibrato, quase nada. Esse perfil de cantora era a grande paixão dele. E, aliás, grande paixão de vários. Depois eu vi que tem uma legião de fãs desse tipo de canto dentro do jazz. Eu adoro Billie Holiday, não sei se seria nessa linha. Não, a Billie Holiday já foge um pouco. Já foge um pouco. Tem um pouco, mas né, é um outro... Para quem conhece Peggy Lee, por exemplo, é nesse clima. A mais recente, a Stacey Kenton, que é uma cantora mais recente, mais atual, que canta nessa linha. E aí ele diz, eu queria fazer um disco, eu não sei o que é. Aí nós ficamos, acho que 1 ano e meio ou 2, testando coisas. Aí a gente foi desde aquela... Era clima bossa nova com standards de jazz. Então, ou sotaque brasileiro com standards de jazz. Então, testamos até aquele clima meio bossa eletrônica, que a Fernanda Porto, né, sim, consagrou aquilo no mundo e tal, mas depois ficou meio repetitivo, assim, o troço não evoluiu, que nem o eletrotango, né, que é um negócio que realmente evoluiu, né, no mundo inteiro. Tem bandas incríveis. A gente lembra da Fernanda e não tem mais muita referência depois. Não tem muita coisa. Não emplacou naquele momento. Aí testamos até cantores, testamos de tudo, tá?
Até que um dia ele me liga e diz assim, mas eu gravei um jingle aqui na agência, e aí eu pedi que a cantora fosse nesse clima, e a cantora que eles botaram matou a pau, e eu acho que é a cantora desse trabalho. E a Ana Krieger, tu conhece? Claro que eu conheço, eu gravo direto com ela aqui. E a Ana Krieger é uma cantora excelente, que tinha esse perfil de cantora de jingle, né? Tu pede para ela fazer mais rockinho, ela faz. Tu pede para ela fazer mais agressivo, ela faz. Pede para ela fazer suave, ela faz. Pede para fazer voz de mais infantil, ela faz. Enfim, ela tem essa maleabilidade que muitos cantores de jingles têm, né? E aí eu disse, vou fazer um teste com ela. Gravamos 5 músicas, um violão, clima bossa nova total. Mostrei para eles, essa é a cantora. Montam um grupo e vamos gravar. Aí eu pensei, os grupos de jazz normalmente é piano, baixo, bateria. Sim. E aí eu instrumento trompete, ou sax, ou o cantor, né? E aí eu pensei, a gente vai fazer um lance bossa nova, é violão, né? Graças a Deus, porque eu toco violão, piano não toco. E aí eu disse, eu vou chamar um baixista e um baterista. Chamei o Mano Gomes e chamei o Edu Martins, na época, para fazer o baixo. E aí ensaiamos e tal, e gravamos lá no Estúdio Soma, que era ali perto do Olímpico, na ex-casa do Tarciso, Flecha Negra. Flecha Negra? Eles alugavam a parte de baixo para o Estúdio Soma. Tarciso, acho que é o jogador que mais vestiu a camisa do Grêmio. Mais vezes. E gravamos lá, e quando ficou pronto, eu não sei o que a gente vai fazer com isso. Se não ficar... de repente eu pego isso e dou de presente para os meus clientes da agência aqui de final de ano. Um brinde. Um agrado. No mínimo vai ser isso. Aí eu ouvi aquilo, quando nós fomos ouvir a mixagem, cara, tem alguma coisa aí diferente. Fizemos algo bom. Aí eu peguei a demo e mandei pro Branco, Carlos Branco. O Branco estava ouvindo no carro com a ex-mulher dele, a ex-mulher disse, Branco, tu tem que produzir esses caras aí. Lance, isso aí vai ser sucesso. Aí o Branco ligou para mim, disse, vamos conversar. Ele disse, vamos conversar com o Beto. Aí, Branco, tu pega isso aí para produzir, vamos botar... E aí contratamos a Trattori, de São Paulo, que na época lançou o disco, isso aí é 2006, Trattori, tá? Ainda existia... O que é a Trattori? Trattori é uma distribuidora de CDs, que agora não existe mais, ela distribui... Pronto, ela distribuía. Tu grava o teu álbum, tá? Mesmo que tu não faça CD nem vinil, tu vai produzir um fonograma que tu vai botar o álbum com 10 músicas no Spotify, no Deezer, enfim, nas plataformas. A Trattori é a intermediadora disso aí, né? E na época era CD, o CD era o lance, se vendia CD em 2006. E nós resolvemos então fazer 5.000 cópias, e a Trattori ia distribuir internacionalmente, especialmente, e no Brasil inteiro. E ela fez muito bem. O disco foi para o Japão, e lá no Japão que o negócio pegou fogo. Foi a partir disso. E também na Europa deu um boom assim, esse trabalho. Porque as pessoas ainda gostam muito da bossa nova. Só no Brasil que não, né? Qual era o primeiro repertório, as músicas que vocês gravaram? Assim, sempre nos 3 discos que eu gravei, né, que graças a Deus também foram premiados pelo Prêmio da Música Brasileira, eram sempre clássicos dos standards de jazz com sotaque brasileiro e bossanovístico preferencialmente. Tá? Então, assim... A bossa nova estava no jeito de tocar, no arranjo. No jeito de tocar, no arranjo, na pegada e tal. E deu muito certo. Esse disco aí, o de 2006, que é o primeiro, vendeu 25.000 cópias. Na época, 2006, eu acho que Esse que foi feito 5.000? Que foi que inicialmente foi 5.000. Aí o Beto, aquela coisa de agente, publicidade, de agência e tal, comprou um papel na França, que era todo mais transado, não sei o que, essas 5.000 cópias tem esse papel especial. Depois as novas tiragens vieram com uma coisa mais simples, assim, né? Mas no Japão, uma gravadora japonesa resolveu lançar, e o japonês, quando lança, ele quer acrescentar uma música e mexer na capa.
E lá eles fizeram, então, uma nova capa pro disco, né? Fizeram um acordo lá. Não, mas pediram uma música de vocês. Uma música nossa a mais, para Sim, ter um pensei que ia diferencial. botar um japonês a cantar no disco. Não, a música é de vocês. Isso, como um diferencial do Sim, pra disco. mostrar que o Japão tem uma sempre faz novidade. isso. Ele pega um teu disco e diz assim, não, me manda uma faixa a mais diferente, que é para dizer que esse disco aqui no Japão tem... Posso explorar um pouquinho, pedir para pegar Claro. aquele violão aí? Esse violão aí é made in Brasil, né? É produto nosso, né? Esse aqui mas eu não vou dizer a marca porque eles não me patrocinam. Não, então não diz. Mas é brasileiro também. Até botei uma tarjinha aqui, porque quando eles me patrocinarem, é que nem o Patinete. O Ayrton dos Anjos, Ayrton dos Anjos. ele usa um bottom em branco, porque ele disse, vai que um dia eu conheço muita gente, as pessoas me veem e tal, estão sempre perguntando desse bottom. Se um dia tiver um patrocinador, quiser Sim, botar por isso que as nossas xícaras, por exemplo, estão tudo em branco. Mas, né? O dia que tiver um patrocinador, nós botamos aqui a xícara em branco. Maravilhoso, exatamente. Isso aí. Esse é de 7 cordas. Esse é 7 cordas. Na verdade, eu toco... Então, não deixa, a sexta não fica inútil, a sexta... Porque ela é afinada igual a sexta, a sétima, ou não? Não, tem... O violão de 7 no Brasil... Ele surge no chorinho, né? Sim, fazendo a baixaria, que a gente chama o cara tocar com dedeira, né? Isso. E, na verdade, tem duas afinações. Uns afinam em si, que nem eu, e outros afinam em dó. O Yamandu, por exemplo, que toca só violão de 7, e vários outros tocam com a nota dó. É uma nota dó que eles usam no bordão, quando ela solta, né? São características. Eu comecei a tocar o violão de 7 para ter um recurso a mais. Quando eu peguei a primeira vez, eu entrei em pânico, né? Porque é um outro instrumento. É diferente, né? Tu mesmo pegou agora há Sim, pouco. peguei agora, me atrapalhei todo. Claro, o cara se perde, mas eu me acostumei. Me acostumei tanto que eu resolvi fazer quando eu comecei a tocar guitarra, eu resolvi fazer uma guitarra de 7 cordas, porque não tem para vender, né? Guitarra de 7 cordas não tem para vender. Só Sim, mandando linda a fazer. tua guitarra, usasse ela no show lá, maravilhosa. Como é que é o nome do luthier? Deixa eu fazer um comercial dele. É Jadir Stack. Jadir Stack. De Lajeado. De Lajeado. Incrível. Tá no Instagram, eu sigo ele. É muito bom o trabalho dele. Muito bom o trabalho dele. É lindo, tocasse isso aí no... Tocasse... Como é que é o nome dessa? Essa é Lagoinha. Lagoinha. Essa tá no muito meu lindo. primeiro disco. É uma música que eu... São 3 discos. 3 discos. O primeiro Zero, de 2015. O Voo é o último, mais o recente. último é o mais recente. Eu já estou produzindo o quarto já estou na pré-produção dele. Vai ser... No Voo que tu tenta trazer mais as chamamé, milonga, trazer um pouco mais dessa linguagem para cá, ou tu já fazia isso nos Já primeiros? fazia nos outros também, né? Tem zambas e chamamés nos outros. E nesse ele ficou um pouco mais escancarado. E de uma certa forma eu fiquei pensando muito nisso, porque o músico gaúcho ele tem uma condição diferente. Nós somos um estado de fronteira, então nós temos o diálogo natural com a América Latina, cujo continente, o Brasil, está de costas para ele. Né? O brasileiro, em geral, não se enxerga latino-americano, Verdade. se enxerga mais americano, talvez, do que latino-americano. Só nós também não falamos espanhol, né? Tem isso, evidente. São vários fatores, né, para que isso aconteça, mas o fato é esse. Nós ainda temos essa visão da América Latina como se fosse uma coisa muito distante, né? A gente está na América Latina. E o Rio Grande do Sul tem essa
essa zona de fronteira com o Uruguai, Argentina e tal, e isso, evidentemente, tem uma troca riquíssima, né? E é por isso que esses ritmos ditos gaúchos aqui são tocados de uma forma absolutamente natural, do nosso jeito, não é, né, um chamamé tocado aqui no Rio Grande do Sul não é o mesmo chamamé lá da Argentina, mas é um chamamé. Dá uma de professor, tu consegue nos mostrar assim, uma batida de chamamé, uma batida de milonga, assim, o pessoal entendeu quando tu fala o que é o chamamé? A milonga, na verdade, é aquela... A milonga a gente lembra, a maior obviedade da milonga essa é a milonga, todo mundo vê, essa é uma milonga. E o chamamé tem o chamamé já entra naquela categoria dos ritmos em 6, né? Que nós temos, que é uma característica muito forte, né? Na música dita latino-americana do sul aqui, né? Então tem uma diferença entre chamamé e chacareira, por exemplo, que às vezes é meio sutil. Eu não sou especialista nisso, né? Então eu talvez não queira nem ousar aqui tocar. Nem ousar. Mas no meu disco ali, quem quiser conferir nas redes sociais, no meu canal do YouTube ou no Spotify, tem uma música que é um chamamé, que é o Pampa Roads. Nós tocamos lá, né? Pampa Roads. Que antigamente, quando eu compus a música, ela era uma valsa. E aí, à medida que o tempo foi vindo, quando eu botei ela no pode disco... dançar também como valsa. Podia fazer uma versão em valsa ela para dançar. Quando eu resolvi botar no disco, aí virou... Aí o Ricardo Arenhalt, né, com toda aquela categoria e conhecimento que o Ricardo Arenalt, ele tá na discografia de muitos discos, de todo tipo de artista, do Gaúcho da Fronteira ao Geraldo Flack, tá lá o nome dele. Então é um cara extremamente importante para a música do Rio Grande do Sul. Inclusive o Edu Ribeiro, que é um excelente baterista catarinense, radicado em São Paulo, toca no Trio Corrente. O Edu Ribeiro foi tocar com o Yamandu. Era um show, era ele, o Yamandu e o Thiago Espírito Santo. E ele diz assim, pô, mas como é que eu vou aprender isso aí, tia? Aí eu disse, ouve os discos do Ricardo Arenalt, toca. E ele foi e ouviu tudo que o Ricardo Arenalt tocava e entendeu como é que funcionava. Quando eles se encontraram, inclusive, o Edu falou isso para ele, foi um reconhecimento, né? Um dos maiores bateristas do Brasil e talvez do mundo, né? Por que a decisão de partir para usar mais a guitarra como violão principal do que o violão? Olha, quando eu começo a tocar mais guitarra, 2019. E é o começo dos rumores do Covid-19, né? E em março de 2020 fecha tudo, né? Inclusive nós tínhamos a primeira edição de um outro festival que eu faço aqui na Serra Gaúcha, chamado Bento Jazz and Wine Festival, um festival que mistura duas culturas, a cultura do jazz e a cultura do vinho, e a gente faz um grande encontro dessas culturas lá e tem dado muito certo. A gente vai para a 4ª edição agora, né? Então a gente... me perdi o que eu estava falando. Não, eu estava te perguntando a questão da troca. Por quê? Em que momento deu então, estalo? Eu vou usar... Não é que tu trocou, tu tá aqui com violão, mas usando mais em shows e tal. Eu lembrei. A guitarra. O Bento Jazz era para acontecer em março, a primeira edição, em março de 2020. E foi o primeiro evento de Bento Gonçalves que caiu. Depois, todos os eventos de Bento, inclusive a Expo Bento, enfim, todos os eventos de Bento Gonçalves caíram. Não teve nenhum em 2020. A não ser a nossa primeira edição que a gente fez online. Nós conseguimos
pequeníssimo patrocínio, na época da Corsã, inclusive, vale a pena dizer, porque patrocínio, eventos culturais. Quem investe em cultura, a gente tem que divulgar. E eles botaram uma verba mínima, assim, que deu para a gente fazer um evento de 2 dias, só que totalmente online, né? Todo mundo com suas máscaras, com seu distanciamento social, assim, né? E fizemos a primeira edição, que foi online. E nessa época eu tipo, fechou tudo, onde é que nós vamos tocar, trabalhar, e os eventos, e eu digo assim, e eu comecei eu sempre ouvi muitos guitarristas. Quebrou muita gente, né, Badia? Vários parceiros, gente que tocava na noite, enfim, que vivia, né? E muita gente trocou de profissão, inclusive o pessoal essas equipes de som aí estão com muito problema de achar operadores, holds e tal, porque o pessoal foi fazer outra coisa e a maioria ficou. Eu conversei com o Gervásio, foi assim no cinema, foi assim no teatro. Né? Porque não são só os protagonistas, o ator, o músico, tem toda uma galera que é do entorno, né? Que também ficou desempregada. Inclusive, esse é um tema que eu sempre procuro trazer para as pessoas, porque a cultura foi, a uma certa altura, muito demonizada, né? E não enxergavam que nós temos, de fato, uma economia da cultura, né? Uma cadeia produtiva que gera emprego, que gera renda, que gera desenvolvimento social, que as pessoas às vezes não ligam muito com a cultura, né? Então, quando tu faz um evento, tem uma série de profissionais envolvidos, inclusive que nunca pensaram em trabalhar com cultura. Por exemplo, contrata uma equipe de som, tem um cara que dirige o caminhão, tem um cara que descarrega o caminhão, tem a mulher da limpeza que limpa o evento, tem o pessoal da segurança que cuida do evento. Os caras que cuidam do som para funcionar bem, da luz para funcionar legal. Esses já são os mais naturais das pessoas olharem, enxergarem, né? Mas eu digo, tem toda uma outra... quer dizer, quando tu traz artistas de fora, uma agência de turismo que traz, né? Tu contrata, né, pessoas que às vezes não são enxergadas como participantes dessa economia, né? Então essa nossa economia quebrou. E aí foi muito afetada, né? E aí eu comecei digo, quem sabe eu não começo a tocar guitarra, eu gosto tanto de tocar guitarra, e eu tinha uma guitarra que eu gostava muito de tocar, uma Telecaster, que tem até hoje e tal, eu digo, eu vou começar a investir nisso. Aí eu estava com uma graninha guardada, e disse, vou comprar uma guitarra, vou semiacústica, né, que é mais o meu clima, começar a comprar uns pedaizinhos, virou uma cachaça. Tem tudo de pedal, olha, que tu disse que ficou um tempão trabalhando. Agora eu tenho assim, 3... Mas pelo menos no show tem um cara tranquilo. Tem guitarrista que usa 12 guitarras no show, cada música é uma guitarra, é um pedal diferente, é um timbre diferente, tu não consegue, né? Tu é um cara tranquilo, tu posicionou, quero assim e tal, e tocou. Toquei. Porque o tipo de som que eu faço é assim, eu tenho aquele som, eu não fico botando uauá e... Cara, mas às vezes dá vontade, eu sentei lá pra fazer um show, mesmo com minha mulher, coisa boa ver um show, ver o pianista tocando, o guitarrista ali, o baixista, o percussionista, Fernando Oca, 82 anos, arrebentando. Porque hoje é tudo muito megastar, entendeu? É muito visual, muito... A música virou um pouco isso, né, Nando? Espetáculo, né? A música hoje, pouca gente ouve música. Ela tem a questão audiovisual, né? Que tem que enxergar alguma coisa e ouvir a música, em primeiro lugar. E depois tem o seguinte, as pessoas, aquela coisa que nós tínhamos, porque era o que se tinha, ter que pegar o vinil, colocar na vitrola, ligar e botar a faixa 1, aí tu ouvia, né? Hoje a música, pouca gente está ouvindo música. Se perguntar para as pessoas em geral, elas não ouvem música. Elas estão o tempo inteiro com música. Elas colocam mas elas não ali. Ouvem. Estão para jantar, estão escrevendo. É para varrer a casa, né? Bota uma música agitadinha para varrer. Não está errado isso, não é uma crítica, né? Só que... Mas há momentos que é bom sentar e ouvir, como ler um livro. Isso se perdeu, né? Isso realmente se perdeu, aquela coisa de... Eu lembro quando eu sentei, a primeira vez que eu viajei na música, gurizada, acho que eu tinha uns 12 anos, fechamos na praia, Laranjal, lá em Pelotas, fechamos toda o quarto lá dos meus amigos, pegamos o The Dark Side of the Moon, Pink Floyd,
botamos na vitrola. E deixa rodar. E fechamos os olhos e, cara, ali eu digo, pô, dá para viajar com música. Né? Para viajar num cosmos não precisa gasolina, já dizia o nosso amigo. Lisboa, né? Não, e o Pink Floyd tinha essa coisa nos discos. Não tinha primeira faixa, segunda faixa, né? Tu botava e esquecia. Ficava... Era um conceito, né? Era um conceito estético, artístico, uma ideia, né? Então, assim que eu fui para a guitarra e hoje eu tenho 3 equipamentos assim que eu uso, basicamente, que inclusive nesse próximo disco eu vou usar uma pedaleira que é sintetizadora, né, que é uma GR55 da Roland, que eu tenho uns timbres bastante interessantes que eu posso misturar com o som da guitarra. Por exemplo, tem o som de acordeon ali, que se eu te mostrar, tu diz, não, mas isso aí... E tu tem paciência de programar tudo aquilo? Tu gosta de fazer esse trabalho assim? Eu aprendi, né? Tenho aprendido. O problema é o seguinte... Estou aprendendo. Que às vezes tu aprende assim o caminho de, como é que eu fiz aquele negócio aí? Não me lembro, mas tem que anotar. Aí, nossa, é complicado. Mas... Toca uma palhinha de Milonga de Las Fronteiras para nós aí, já que nós ouvimos. A Milonga de Las Fronteiras é uma música que, infelizmente, eu não vou conseguir tocar. Eu ia acabar de dizer isso. Eu acho impressionante ele conseguir tocar umas músicas que eu vi com uma banda gigante. Eu disse, não, vamos primeiro tocar essa música, ele não vai conseguir tocar no violão. Toca igual, cara. A música que tu abriu, a Lagoinha, que tu falou? Agora foi Lagoinha. Essa música é extraordinária, cara. Tem uma... Extraordinário. Milonga de Las Fronteiras é complicado de tocar? É complicado porque ela tem uma... se eu tivesse um outro parceiro para fazer a base, porque ela é um solo, né? Sim. E aí tinha que alguém fazer... então ela... Isso tu tinha lá no piano, no baixo. Eu tinha o pianista e tal. Mas eu posso fazer uma outra que eu nunca toquei em lugar nenhum, que é uma espécie de chorinho, que é... Sensacional, cara. Sensacional. Ele toca muito, a melodia é bacana, uma coisa que sai da alma, assim. Cara, tu é mestre de melodia, as melodias são lindas, cara. Obrigado. Porque às vezes a gente vê muito no jazz, assim, pá, como esse cara toca, a gente se apaixona, ainda mais quando o músico tá vendo o outro, né? Vai muito na virtuose do cara e tal, também encanta isso, né? Mas eu gosto também de ver, assim, o que ele tá tocando, a melodia, o quanto ela toca a pessoa. Nós vivemos, né, numa época em que as pessoas perseguem muito, assim, na música a gente vê muito isso, entre guitarristas a gente vê muito isso. E agora com a ascendência de um cara talentosíssimo e maravilhoso como o Yamandu, que é um virtuoso, né? Tem essa perseguição a coisa da virtuose, né? da execução virtuosística, né? E aí fica chato. Em algum momento fica chato. Então aqueles guitarristas que tocam destrói, tá? Tu não sabe se é o... Botam outro guitarrista ali no lugar, parece a mesma coisa, e o outro que parece a mesma coisa, né? Na época mais de guria, assim, quando tinha, quem é melhor, Hit Blackmore ou Jimmy Page, na época do rock, lá, né? E sempre teve essa coisa, o melhor guitarrista. Eu me lembro que eu sempre dizia, olha, não é Olimpíada, não é atletismo, entendeu? Quem fizer a escala de dó mais rápido, não é isso. Tocar guitarra, tocar um instrumento é outra coisa, é como sai. Ficou um pouco isso, né? Ficou meio competição de quem é mais rápido, quem é mais... E o que tu ouve? Tu gosta de ouvir rock também ou tu só ouve jazz? Não, eu nunca ouvi rock na vida. Eu era um adolescente, inclusive, eu era meio anti-rock, eu era meio radical, né? Não, tu ouviu rock com 11, que tu for, não sei que mas não, é que o Pink Floyd eu não considero rock. O Pink Floyd, para mim, ele tá num outro patamar que é o Pink Floyd. Mas o cara que criou a expressão rock, ele é bom nisso, né? Porque ele se apropriou de tudo, né? O reggae é rock, Bob Marley é rock, o Pink Floyd é rock, tudo virou rock, né? Mas assim, eu era meio radical, né? Confesso.
E eu ouvia coisas que o meu primo Chico me mostrava. Ele tinha uma discografia incrível. Ele ouvia rock também, mas ele tinha muita coisa de MPB. Ali que eu conheci o clube. Eu fiquei louco quando eu vi o Clube da Esquina, né, do Milton. Aquilo ali, para mim, foi Francisco Horta, Loborges, aquela Wagner Tiso, turma Milton, ali. Beto Guedes. Aquele disco, para mim, né? E também ele ouvia muito a música instrumental, especialmente ele era muito apaixonado. Ele e o outro grande influenciador, que foi o Guto King, lá de Pelotas também, eles ouviam grandes novidades da gravadora ECM Records, Sim. que é uma gravadora alemã, né? Sediada na Noruega, né? Munique, Noruega. Eles têm um estúdio em Oslo. E criou um tipo de música diferente, né? Mas agora tu falaste, tem uma pegada que lembra um pouco assim essa influência do Clube da Esquina. Me lembra um pouco aquela Loborges, Tem Tony o Horta. Milton Nascimento, que eu tive o privilégio de, inclusive, tocar com ele, cantar com ele, né? Eu comi uma pizza com o Milton, foi o máximo, tomei um chopp, mas não tive o privilégio de tocar. Mas... Pô, já tá bom, né? Mas, pô, excelente, né? Tá na história isso, né? Pena que não tinha selfie naquela época. Pois é, para provar, né? Pra provar. O Milton, a gente olha a biografia dos grandes jazzistas do mundo, quando o cara diz assim, músicos que te influenciaram, tá sempre o Bituca lá. Então ele foi um cara, o Pat Metheny tá lá nas grandes influências da minha vida. Milton Nascimento. Milton Nascimento. E assim vai, né? Então realmente é um cara... E eles chegaram incrível. com algo diferente, né? E o Milton foi o grande protagonista desse, mas era algo diferente do que a gente tinha na MPB, do que estava acontecendo, né? Quando eles chegam. Isso é uma coisa que também nós não tivemos, né? Porque aquela frase do engenheiro, do Humberto, né? Longe demais das capitais, que é uma verdade que impediu muita coisa de acontecer, porque Minas, Belo Horizonte está ali de São Paulo, do Rio, né? Não é tão longe, né? E teve toda essa migração da aproximação com São Paulo e uma certa época muito com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha a Globo, que era o grande canhão impulsionador, tu aparecia 3 minutos na Globo, tu vendia show por 3 meses. Então era negócio tu aparecer, tanto que muita gente comprava espaço. Os caras faziam uma novela na Globo, o ator ele fazia um monólogo, ele viajava o ano inteiro pelo Brasil com um monólogo, fazendo peça, porque ele fez uma novela. E baile de debutante. Baile de debutante, né? Dançar com a debutante, no aniversariante. 5 minutos, mas isso aí tu nunca fosse chamado para isso. Pois é. Faltou isso no teu currículo. Isso aí, mas estamos aí, né? Ainda é possível. Ainda é possível, ainda dá para encarar, né? Um baile de 70 anos, eu acho que estou mais para esse lado, na 15 anos. Ô Badia, tu tem alguma coisa agora daqui para frente, assim, que tá nos teus projetos aqui para frente, vem algum novo trabalho, alguma coisa de... Porque aquele show não tinha que parar, cara. Aquele show que tu fizesse no Poa Jazz, ele tinha que estar agora no São Pedro, em outros lugares, tinha que rodar com esse show. É muito bom. Eu agora tenho, obrigado, agora eu fiz uma parceria com uma produtora aqui do Rio Grande do Sul. A produtora é Let's Go, encabeçado pela Letícia Flores. E a gente está com várias sugestivo. Ideias, ideias de um planejamento bastante bacana, como eu nunca fiz antes, né? Então, eu nunca me dediquei à minha carreira, né? Então, eu até brinco com isso, né? Depois tô quase perto da terceira idade e tô aí com o mesmo espírito de encarar uma carreira, né? Não é a mesma coisa que, né, quando o cara começa a carreira, até na rodoviária o cara dorme, né? Mas é diferente e eu estou disposto a encarar isso como nunca fiz, né? E tem também os projetos culturais. Mas é legal porque tu é tu agora, entendeu? É aquela coisa, né? O tempo presente, a vida presente. Cada um tem o seu processo, seu tempo, seu ritmo. Né? Aquela coisa que dizem, essa música é do meu tempo. Não, meu tempo é agora, cara. Meu tempo de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, mas agora tem o meu tempo de 60 anos. Então estou bem entusiasmado aí de botar esse show na rua, né, para
para fora do Brasil também, que eu acho que é um delicatessen também abriu umas portas, né, nesse sentido, porque a gente tocou fora e tocou bastante fora. Né? Vocês tocaram aonde? Chegaram para o Japão com delicatessen? O Japão, nós estávamos com a viagem marcada em 2011 e acontece o acidente de Fukushima. Puxa. E o Japão fecha um ano, né? Sim. Durante um ano, Fukushima, que aliás ainda é um problema, viu? As pessoas não têm falado de Fukushima, o pessoal do movimento ecológico sabe disso, né? Fukushima ainda continua lançando poluição atômica no mar e no ar, né? Não é um problema, não é um problema resolvido. O Japão é ali no oceano, né? E nós íamos para lá em 2011, não deu, por conta disso aí. E Europa, o que vocês fizeram? A gente fez Grécia, que é um lugar, aliás, que eu adoraria terminar meus dias na Grécia. E não é vida de milionário, não, é porque é possível. E no Mediterrâneo, as Ilhas Gregas, onde é que tu queria estar? Qual é o lugar da Creta. Creta, sabe aquela coisa de revista, quando a gente abre revista e vê aquelas coisas? É aquilo mesmo, é de verdade aquilo, existe aquilo. Existe aquilo. Existe aquilo. Então a gente tocou um grego uma vez, que ele nem é produtor, ele tem plantação de azeite lá em Creta. Ele ligou, mandou um e-mail para o escritório do Branco, o Branco era o produtor na época, e disse assim, quanto custaria 2 shows delicatessen aqui na Grécia, em Creta? E o Branco, mas um cara aqui tentando, né? Custa tanto, bababá, e achou aquilo não ia dar em nada, né? E o cara imediatamente respondeu, então tá, vamos fechar, eu preciso deles aqui no dia tal. Ele mandou as passagens, já reservou o hotel, o show, a gente fez um show magnífico num teatro, era verão, era agosto, as férias, né, dos europeus lá, e aquela temperatura magnífica e uma lua gigante, era um negócio assim, ó, inacreditável, né? Eu estava me beliscando toda hora. 3.000 pessoas assistindo um show do Delicatessen na Grécia, perto do mar, num forte antiguíssimo lá, que tinha esse teatro. Quase tu não voltasse. Olha, deu vontade de ficar. Em Creta? Creta. É magnífico. Né? Você é um cara que eu sou amigo, me correspondo ainda com ele até hoje, né? Gostava de um charuto cubano, ídolo de Che Guevara, o ídolo dele era o Che Guevara, grego maluco. E ele herdou lá umas terras que tinha olivas, que ele arrendava para uma fábrica de azeite. Então era um cara incrível mesmo. Yorgos. Foi muito legal. E eu estou lançando dia 20 de abril agora, o meu 3º livro, né, pela editora Inverso, lá de Curitiba. Um livro de crônicas e, na verdade, é um livro mais de ficção, com textos curtos, assim, que chama Excertos de Livros que Nunca Li. Excertos de livro que nunca li? Excertos de um amigo meu sempre me corrige, não é excertos, é excertos. Excertos. É com E-X-C, né? E dia 20 a gente lança esse livro aqui na livraria A Palavra, no shopping Praia de Belas, às 19 horas. É o 3º livro, vem um 4º e um 5º livro em breve, aí, um infantil, que é um projeto antigo que eu tenho, que é um livro para crianças de 0 a 6 anos, e a gente já tá em processo de produção dele. Vai ter um site, porque os livros infantis antigamente, né, tu lembra disso, né? Vinha o livro e o CD. Sim. Encartado, ou o DVD no caso. CD colorido, às vezes verde, amarelo, né? Só que não existe mais CD, né? Então o que eles estão fazendo agora? Eu lembro que eu sou do tempo que vinha até o vinil, essa coisa, né? Aqueles compactos discos, pequenininho, né? Agora eles estão fazendo assim, eles lançam um livro que tem música e eles botam só um QR Code na contracapa do livro, na capa, enfim, um lugar onde for. E aí a criança, o pai da criança vai lá com o celular, bota e direciona para o site, ou para o Spotify, ou para o canal do YouTube, enfim, para onde o cara quiser.
E lá tu faz, né? Eu tenho um livro que eu comprei para pesquisar isso, e lá esse aí remete para o site. O site do cara tem os desenhos, tem historinhas e tem as músicas. Né? Badia, pra gente fechar, tá quase no final. O cara que hoje agora tá nos ouvindo, o pai dele tá desesperado, que ele diz, pai, eu vou fazer vestibular para música, eu quero ser músico profissional, ou o cara aos 15 começou a estudar e tal, e quer fazer jazz, quer fazer música instrumental. Tu diria pro cara estudar engenharia e tal, ou tu incentiva, tu acha que ainda é um... o que tu diz? Tu é um profissional dessa área, né? É possível ainda o cara sonhar com isso? Há espaço? Tem duas coisas envolvidas numa resposta desse tipo, né? A primeira é a essência da pessoa e a correspondência com a felicidade dessa pessoa no futuro, né? Quer dizer, adianta fazer engenharia só para ganhar dinheiro, ou fazer um curso de TI, ou de tecnologia da informação, seja lá o que for, só visando esse objetivo, se o cara não tem nada a ver com aquilo, pode ser, mas você é um cara infeliz, provavelmente, ou um cara muito frustrado. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a cultura, como eu falei antes, é uma economia. Existe uma cadeia produtiva dentro da cultura e, consequentemente, da música. Então existem muitas possibilidades dentro disso. Um dado importante, tá? A música que mais vai para fora do Brasil, a música brasileira, que mais vai para fora do Brasil em turnê é a música instrumental e o metal, heavy metal. Não é o samba, não é o sertanejo. O sertanejo nem chega perto. No máximo que eles fazem é tocar num Brazilian Day. Sim, onde tem brasileiros. E aí ele vai tocar para brasileiros que moram lá. Né? Até o Yamandu brincou outro dia, disse, tem uns gaúchos que vêm me dizer que eles fazem turnê internacional. Só que sabe que CTG tem em tudo que é lugar do mundo, né? Inclusive tem um na China. Tem na China? Tem um CTG na China e o nome é originalíssimo e maravilhoso. Qual é? China Véia. Que barbaridade. Mas existe, tem o Facebook, o cara pode ir lá. China Véia é o nosso... Eles não são exatamente CTG, não sei o quê, TG. Mas é China, procura no Facebook, bota lá. China TG. China Véia. China Véia. China Véia. E aí, os gaúchos vão tocar em Goiás, vão tocar em Roraima, vão tocar nos Estados Unidos, vão tocar no Japão, que também tem CTG. Não, CTGs. Só que eles vão tocar para gaúcho no CTG. No máximo vai ter um chinês lá, ou alguém do país, mas em geral é o saudosista que vai ver. Né? Então o Yamandu brinca, né? Eles não fazem turnê internacional, eles vão tocar para gaúcho. Mas enfim, a música instrumental é a que mais vai para fora do Brasil, que faz turnês. Então é um business interessante, tá? E o heavy metal, que é outro que tem um mercado fantástico fora do Brasil e tem bandas, inclusive aqui do Rio Grande do Sul tem uma banda de meninas que escapou o nome agora, Crises, não é Crises, mas enfim, uma banda só de meninas aqui do Rio Grande do Sul que viaja o mundo inteiro tocando heavy metal, e mulheres, e o heavy metal agora está com muita mulher tocando. E bandas só de mulheres, né? Que é uma coisa que tem crescido também no jazz. Sobre ensino de música nas escolas. Eu lá nos anos 80, toquei uma época no Henrique Schalman, lá em São Paulo, num bar lá, e tinha eu convivi muito com músicos ingleses e americanos, que também estavam por lá, tocavam, saíam, todo mundo lia a partitura com a maior facilidade. E para o brasileiro, ler partitura é uma das coisas... Tem grandes músicos que eu conheço, caras que tocam muito, que não... Botou a partitura e não faz a menor ideia do que é. É muito difícil ler partitura, ou é porque os caras lá, alguns me disseram que no colégio, nas aulas de música, eles estudavam com partitura. Aqui nem passa perto disso. Aqui não passa perto de nada, porque o sino de música é obrigatório hoje no Brasil. Aí eu te pergunto, qual é a escola que tem sino de música? Vai contar nos dedos. A estadual e municipal vai contar nos dedos. Não tem. Deveria ter. E quando tem, assim, é o professor de religião que dá aula.
de música, ou a professora de português está quebrando um galho lá. Monta um coral. E aí, não, nem monta coral, fica ouvindo música, porque a pessoa não é formada naquilo. E uma coisa que nos projetos que eu faço, tá? Os projetos culturais que eu me envolvo, sempre a educação tem que estar presente e é fundamental para mim. Porque tem um negócio, Nando, as pessoas não têm como gostar do que elas não conhecem. Sim. Entende? Então, é obrigação, por exemplo, faz um festival de jazz, é obrigação tu ir nas escolas, mostrar a oficina, para eles ouvirem aquele troço. Porque senão os caras vão achar, jazz não é para mim, isso é para outra, né? Porque ou é nem tão sabe distante, né? o que é jazz, entende? E uma das maiores satisfações que eu tive é ouvir, por exemplo, de um adolescente que foi num festival e disse assim, isso aí que é jazz? Eu disse, isso aí é jazz. Ele disse, então eu gosto de jazz. Ele não sabia. Não sabia o que era. Não sabia o que era, não sabia... E tem um conceito do jazz que é o seguinte, né? O cara acha que é o quartetinho aquele todo engravatado, o cara... Esse é o jazz. Não é, né? Hoje o jazz é um negócio muito amplo. O jazz o Zusa Homem de Mello, que era um grande amigo meu, que eu trouxe ele em todas as edições do festival, nós ficamos muito amigos mesmo. Eu perguntei isso para ele, o que é o jazz? Resposta, é a música da liberdade, ponto. Porque tu vê, tem o jazz rock, tem o jazz latino, tem o jazz brasileiro, tem jazz africano. O jazz ele vai se moldando aos estilos, né? Jazz progressivo, mistura o rock progressivo, tem de tudo. O jazz ECM, que é aquela coisa mais europeia, mais intimista. E aí aquelas categorias clássicas, o bebop, né? Os precursores ali. Charlie Parker, Lester Young. Miles Davis, que é o mais famoso de todos, né? John Coltrane e tal. Então acho que não para, né? Tem o jazz de lá e o jazz de cá, né? Continua andando, como se fazia rock naquela época, fazia samba naquela época. Né? Tem um conceito que eu acho que é bastante importante, talvez, das pessoas saberem, que é a música instrumental. Né? A música instrumental, tu pode dizer que o chorinho é jazz. Tem gente nem toda música instrumental é jazz. Nem toda música instrumental é jazz, mas... E pode ter... O Delicatessen fazia jazz também, né? Mas pode ter jazz cantando. Jazz vocal, né? Jazz vocal. Que é outro estilo de... Né? O jazz foi muito disseminado pelo cinema, né? Anos 40, anos 50, o cinema americano, ele era praticamente musicais da Broadway e tal, que eram adaptados. Claro, depois evoluiu, né? Mas esse cinema que tinha as canções, ele foi para a Tailândia, ele foi para o Japão, ele foi para a África do Sul, ele foi para a Noruega, ele foi para o Peru, e veio para o Brasil. É por isso que a bossa nova a música brasileira se influenciou muito pelo jazz, porque eles ouviam no cinema aqueles standards do Gershwin, do Cole Porter, que eram canções, né? Tudo isso marcou a música do mundo em algum nível. Aqui no Brasil foi na harmonia, né? A harmonia da bossa nova. A gente falou ali dos mineiros, né? Os mineiros foram muito influenciados harmonicamente pelo jazz, né? Pelo jazz. Estamos no final, estamos chegando ao final. Vamos terminar com uma? Tu quer escolher uma ou eu escolho? Eu não tenho direito a escolher nada. Porque... Tu tem que escolher. Não, eu escolhi a primeira que tu abriu, me apaixonei por aquela música, mas pode escolher a que tu quiser mostrar agora. Quer que eu toque aquela de novo? Não, tu escolhe. Tem uma música. Coisa chata aquele cara, né? O cara tá na noite, o cara dá um grito lá, toca Raul! Teve a fase do toca Raul e dependendo do boteco era toca Honda aí. A Honda também era outra, muito pedido. Uma vez eu toquei num bar que aí tinha um pilar assim, né? E atrás do pilar, que só os músicos viam, estava escrito ali, proibido tocar Starway to Heaven e Raul Seixas. Só os músicos enxergavam isso. Só os músicos enxergavam isso. Mas era proibido tocar. Não, Starway to Heaven o cara chegava para testar numa loja de música e tal, tava ali, o cara pegava, sempre a mesma coisa. Que é uma música linda. É linda, meu Deus do céu. Logo vai virar febre de novo, alguém vai fazer uma puta versão, uma super versão diferente, né? Mas vou fazer um improviso pra ti. Tá, pode. Fica à vontade. Um jazz. Meu amigo Nando Gross.
Muito legal. Cara, sem palavras, muito obrigado. Tá, muito obrigado. Olha só. Tô com saudade de te ver no rádio, viu? Já quero deixar aqui meu protesto. Inclusive, eu usaria essa palavra, que o Nando Gross não poderia não estar no rádio, mas espero que teu programa aqui também na Cuboplay, opinando, siga firme e cresça. E eu tô das 11 à 1 na 103.3. Você lembra da Rádio Unicinos? Que agora não tem mais, agora ela é da ABC FM, do Grupo Sinos. Ah, olha. Ali eu tô fazendo esporte das 11 à 1. Boa dica, hein? Boa dica. Boa. Pega bem em Porto Alegre, pega bem. Se não, bota no aplicativo. No aplicativo. Ali, no aplicativo. Rádio ABC. Tá? Rádio ABC. ABC AM? FM. 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 Então ABC FM. Já vou para lá. Cara, sem palavras de novo, tá? Obrigado. Muito obrigado. A gente conversou aqui com Carlos Badia. Quem ouviu agora, quer saber mais, ou não saber não precisa, vai ouvir mais. Spotify, né? Pode entrar no Spotify. Meu canal do YouTube também. No canal do YouTube do Badia e vai conhecer lá mais, vai ouvir mais e viajar. Mas aí ouve, tá? Ouve, tá? Depois pode deixar de fundo para fazer alguma coisa, mas primeiro ouve. Primeiro curte, tá? Depois tu deixa lá de fundo. Tá bom? Obrigado. Gente, muito obrigado. Até a semana que vem. Grande abraço.